Olá pessoal, hoje a gente vai conversar sobre um tema também muito comum que todo mundo tem o hábito, seja em casa, seja na rua, utilizar o famoso cafezinho. Aí vem uma dúvida, Rômulo, café faz bem pra gente? Café interfere no nosso tratamento? Posso continuar tomando meu cafezinho? O café, ele aumenta a ansiedade? Ele diminui? Como é que ele atua no nosso corpo? O café é uma bebida termogênica e estimulante. Então, como todo estimulante, ele aumenta o nosso metabolismo, ele aumenta a produção de energia, ele dá disposição e, ao mesmo tempo, ele faz um outro benefício, que é o prazer. Naquele momento de estresse, de preocupação, de dificuldade de lidar com algumas situações, a gente procura sempre aquele cafezinho e que utilizam cada vez mais. Quando a gente utiliza um café, aquele bem-estar naquela hora, naquele momento, faz com que a gente relaxe. Que delícia! Passou, apesar de pode estar caindo o mundo, muitas das vezes ele dá uma relaxada, mas ao mesmo tempo é uma relaxada proporcional ao tempo de que a cafeína chega no nosso sistema e começa a estimular o nosso sistema nervoso central. Toda vez que a gente estimula o sistema nervoso central, a gente fica mais ativo. Então, se a quantidade for exorbitante, num grau muito elevado, a tendência é o quê? Que a gente passa a ficar agitado, ansioso, menos produtivo. Não adianta vir com aquele pensamento, mas eu produzo muito, quanto mais café eu tomo, mais enérgico eu fico e eu produzo. Você vai produzir as coisas manuais, que não requerem atenção e foco. Essa dúvida é uma dúvida que às vezes até os concurseiros utilizam. Mas eu tomo a pílula de cafeína. Você está criando uma dependência para o seu corpo, estimulando e gerando hiperestimulação. Ao mesmo tempo, depois de um certo período, a cafeína ela gera uma abstinência, que força teu corpo, às vezes às 10 horas da noite, vamos tomar um cafezinho? É um horário que você precisa de estimulante para o seu sistema nervoso central? Não. Então você vai sentir bastante, você vai passar a ter insônia, ou se você toma uma medicação, que é uma grande dúvida dos nossos pacientes na saúde mental, por que eu tomo doses maiores, Romo? Por que você está aumentando meu remédio se ele estava funcionando e agora não está mais? Quem utiliza esse tipo de substância faz com que seu corpo diminua a meia-vida dessa substância no seu corpo. Logo, aquele bem-estar, aquele prazer vai ser cada vez menor com aquela dose. Você vai ter uma tolerabilidade àquela substância. Ou seja, vou ter que aumentar a dosagem da sua medicação para que eu consiga o mesmo equilíbrio que antes você estava precisando. Na maior parte das vezes, você até se adapta a uma dosagem maior. E se essa dosagem maior for prejudicial ao seu corpo? Normalmente, o paciente passa a apresentar alguns sintomas colaterais, uma dor de cabeça, um enjoo, ou um ganho de peso, porque a dose é maior, sonolência elevada. Por quê? Às vezes o benzodiazepínico, você vai tendo que usar uma dose maior, ou seja, a sedação também vai ser por mais tempo. O déficit cognitivo, pelo uso da medicação também para te ajudar a relaxar, ele vai ser maior. Sua mente vai ter que lentificar num grau maior, tendo o efeito residual da substância. Então você vai sentir aquela sonolência aumentada às vezes no dia seguinte. Então são efeitos que a princípio podem ser bons, porque a cafeína vai te proporcionar um bem-estar, mas a longo prazo ou até curto prazo vai começar a causar muito mais problemas do que ser solução para eles. Então, Rômulo, eu suspendo o café de todas as formas? Então estou proibido de tomar? Não tem necessidade. Se você gosta, se você tem o hábito de tomar um cafezinho, vamos ver a prioridade para o seu tratamento. Você está muito acelerado, você está com uma insônia grave, vai ser difícil da gente manter a mesma quantidade. Não dá para suspender de uma hora para outra. Igual a qualquer outra droga, eu sempre falo, você vai ter uma abstinência. Então, vamos reduzir a quantidade. Às vezes, reduzindo a dosagem para uma metade, independente de quantas vezes você usa, da frequência, a gente pode reduzir a quantidade. Se eu uso uma quantidade assim, por que não a gente reduzir pela metade? Depois a gente pensa, vou continuar? Está me fazendo mal? Está impossibilitando do meu tratamento chegar onde eu quero? Aí é uma outra situação.
Mas a princípio, a gente tem que evitar sempre o quê? Os excessos. Os excessos fazem mal, os horários, e a sua necessidade vai ser o diferencial na hora do seu tratamento. Então, não tem que ser nem 8 nem 80. Vamos ver a sua necessidade. E para isso, é sempre necessário que você busque a ajuda de um profissional da área, experiente, que saiba entender o seu problema e o que você precisa para fazer com que você saia desse problema mais rápido, independente do uso ou não do remédio. A substância, ela pode ser utilizada, ela pode ser boa ou ela pode ser muito prejudicial para o seu tratamento. Então vamos aos poucos chegando no que é melhor para o seu organismo. Espero que vocês tenham gostado. Essa é uma dúvida que muitos pacientes perguntam, então eu creio que vocês também têm um pouco dessa dúvida. Se você tiver alguma sugestão, deixe aqui embaixo no nosso vídeo, que a gente, tendo a oportunidade, a gente vai abordar em vídeos futuros. E se inscreva no nosso canal. Temos vídeos novos todas as quintas-feiras.